Olá, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Já estou começando errando, que eu já estou de costas para você. Tudo bem. Bom dia. Eu me chamo Daniel Fernandes, eu sou editor do Estadão PME, esse projeto que vocês conheceram rapidamente agora. E hoje a gente está começando, vamos começar agora o 13º Encontro Estadão PME. A primeira vez que a gente fala sobre o mercado de franquias. Curioso que a gente demorou para fazer um evento. A gente faz esse evento desde que começou o PME em 2011, e é a primeira vez que a gente fala sobre franquia. E agradecer de antemão a presença de todos vocês que estão aqui nessa sala. A gente tem mais uma sala também aqui do cinema, já com pessoas que vieram assistir, que vieram conhecer um pouco mais desse mercado, das oportunidades, dos desafios, por que não? A gente vive um período de retração da economia. Acho que é mais importante ainda a gente discutir e falar sobre empreendedorismo. E, antes da gente começar, só uma pergunta que eu faço rapidamente, algumas perguntinhas que eu faço rapidamente para vocês. Quem aqui está vindo pela primeira vez? Muito bom. Mais de 50%, de novo, hein? Quem já conhecia o Estadão PME antes desse evento? Pouca gente. Muito bem. Vocês que não conhecem, conheçam. estadãopme.com.br é o nosso site. A gente tem um caderno mensal, a gente faz esses eventos, tem programa na Rádio Estadão também. É uma plataforma de empreendedorismo para empreendedores, para a gente tentar ajudar vocês nesse desafio. Quem aqui já tem um negócio próprio? Muito bem, muito bem, muito bem. O Rubens da Patrone está aqui, já levantou a mão também, é verdade, ele, né, tem um negócio. E quem pensa em empreender nos próximos 6 meses? Muito bem, muito bem. Bom, antes da gente começar também, calma que vocês não vão ficar bravos comigo, eu só preciso passar um recado para vocês, que é o seguinte: a gente teve como é que eu posso dizer? Teve uma questão inesperada, de última hora, essas coisas acontecem. O Luiz, da Celete, não pôde vir para o 2º módulo. Ele acabou de ser internado com dengue. Pois é. Se o Michel Bastos pode no São Paulo, teve um ministro também, né, que recentemente também foi diagnosticado. Hoje foi a nossa vez, então o Luiz não vem. Mas o Marcelo Scherto, que participa do 1º módulo agora, gentilmente vai ficar com a gente para o 2º módulo também, para bater um papo e falar um pouquinho a respeito também do mercado de alimentação, junto com o Rubens, da Patrone. E aí a gente vai fazer um bate-bola no 2º, tá, gente? Então, vamos começar? Bom, para esse 1º módulo, eu queria chamar aqui para falar um pouquinho... Pronto. Eu não me dou bem com essas tecnologias até hoje, é impressionante. O 1º módulo a gente vai, talvez de forma pretensiosa, a gente fala o futuro das franquias no Brasil, mas a gente vai tentar traçar um panorama a respeito do que acontece hoje e das perspectivas para o futuro, aí sim, sobre o mercado de franquias. Eu queria chamar aqui a Cristina Franco, presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Eu queria chamar também o Marcelo Scherto, presidente do Grupo Scherto. E queria chamar o Carlos Wieser Martins, hoje do Mundo Verde. Hoje do mundo, a Cristina falou, é verdade, hoje do mundo. Fiz o Marcelo ficar aqui mais tempo com a gente, ele gentilmente agradeceu. Obrigado. E fiz o Carlos acordar, provavelmente de madrugada, para estar aqui, porque ele veio de Campinas, então acordou bem cedo. Bom, um recadinho rápido, mais um. Já falei isso umas 30 vezes, mas as perguntas, as fichas de perguntas, elas estão... na sacolinha que vocês receberam na entrada. Então, a parte final, normalmente, a gente reserva para essas perguntas. Se vocês tiverem algum questionamento, enfim, só preencher. As nossas recepcionistas elas conseguem
receber essas fichas e, a partir daí, eu repasso essas perguntas para os nossos participantes, e isso em qualquer um dos nossos 4 módulos. Aqui a gente tem, começando agora, a previsão de irmos até 12h30. Agora eu não sei se é 12h30 ou 12h30. Alguém sabe? Meia. É meia porque é meia hora. Isso, tá bom. Todo mundo falou. Legal. Bom, vamos começar, então. Obrigado, mais uma vez, pela presença de vocês. Queria começar... o Marcelo, a gente fez uma entrevista com ele, a entrevista que a gente sempre faz antes do evento. Você falou algo que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, que é uma prática comum, achei essa comparação bárbara. Uma prática comum entre os caminhoneiros, pessoal. Eles freiam abruptamente. Eu até freiei aqui com o pé. O caminhão, o veículo, no início da viagem. Vocês sabem por que eles fazem isso? É para sentar a carga. O Marcelo estava falando. Eu não sabia disso, não, mas é legal. E apertar os nós que prendem as caixas à carroceria. Você fez uma comparação falando do mercado de franquias. E eu queria começar falando, obviamente, que você respondesse, que esse é mais ou menos um panorama do setor atualmente. Você precisa frear, acomodar a carga para aí seguir viagem tranquila. Então, a partir disso, eu queria que você começasse falando um panorama mesmo do setor atualmente. Como é que você tem visto esse setor de franquias e como é que esse setor vai responder a esse momento da economia? Obrigado mais uma vez pela presença. Bom, antes de mais nada, é a primeira vez que eu entro num cinema e sento aqui. É extremamente divertido estar aqui. O mercado de franquia, e a gente já vem sentindo isso, certamente os 3 estamos aqui, Cristina e eu temos conversado muito sobre isso. Cristina é a presidente da BF, eu estou no conselho, ela também está no conselho da BF, e a gente conversa muito. E a gente já vem sentindo, bem antes de estourar a crise, as empresas franqueadoras mais precavidas, as mais estruturadas, as mais antenadas, já começaram, não é isso, Cris, mais de um ano atrás, a fazer ajustes, prevendo que podia vir um momento, e tem essa coisa mesmo, o caminhoneiro faz isso, e se você pegar o exército israelense, quando faz incursões em território inimigo, é muito interessante porque faz em fila indiana, são patrulhas que vão em fila indiana, um atrás do outro, para se tornar um alvo mais difícil, né? E, normalmente, o comandante é o cara mais preparado, mais treinado, com melhor preparo físico, e ele vai na frente. Ao contrário de outros exércitos, onde o comandante fica lá atrás, o comandante vai na frente. Ele é o primeiro a se expor. Atrás dele vem o segundo, melhor preparado, depois o terceiro, de maneira que o cara menos preparado é o último da fila. E é natural que essa fila comece a se separar um pouco. E, de tempos em tempos, o comandante para e espera os outros. Eles chamam isso de lisgor shurot. Em hebraico, é você cerrar fileiras. Essa coisa de vez em quando parar, arrumar as coisas e aí prosseguir. E a gente vem sentindo isso no mercado de franquia já há mais de um ano, esse movimento de parar para fazer ajustes. Eu não estou aqui fazer propaganda da minha empresa, mas eu tenho que falar um negócio. Um dos produtos que a gente tem é um check-up de operações de franquia. Atualmente, ou no último ano, é o produto que a gente mais vendeu, que é exatamente isso, de dar essa parada, dar a parada para arrumar as coisas e seguir em frente. E dá resultado. A Cris tem números, eu não vou me avançar aqui, mas a Cris já está agora com números oficiais, levantamento do primeiro trimestre deste ano. E melhorou. E tem operações que melhoraram, certamente ela vai falar aqui números que são média, mas certamente tem gente que melhorou muito mais do que isso. Tem gente que está mais forte agora do que estava antes. E, sinceramente, eu sempre achei que toda crise é purificadora. Toda crise tem um efeito purificador. Toda crise faz com que a gente reveja processos, forma de agir, estrutura, produtos, modelo de negócio, tudo. A gente faz na vida pessoal. Quando a gente sofre uma crise, a gente não dá uma revisada naquilo que está fazendo e procura mudar para melhor? A mesma coisa. Eu vejo com muito boas perspectivas, e os números que a Cris tem comprovam as perspectivas positivas que a gente já vê. Então, vou deixar os números para ela falar. E eu vou fazer suspense, então eu vou esperar esses números, está todo mundo de olho, ela vai falar, acho que é a primeira vez que você vai falar desses números? Saíram ontem. Saíram ontem. Primeira vez que ela vai falar. Vou perguntar para o Carlos, justamente indo nessa direção da experiência do dia a dia, de construir a marca Wizard, que uma das principais do país, que
um modelo que depois foi replicado, ou tentaram replicar, e agora indo para esse outro desafio que também é grande, que é o mercado de alimentação saudável com o mundo verde. Como é que você enxerga esse momento e as perspectivas do setor a partir de tudo que você viveu desde quando começou lá em casa, a escola? Assim, é uma trajetória muito que valeria a pena a gente ficar um tempão discutindo, mas te dá uma experiência para falar sobre esse setor, sobre esse momento, sobre as perspectivas para o futuro. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Estimados amigos e amigas, é uma satisfação estar com vocês, especialmente ao lado do meu amigo Marcelo Scherto, que, para mim, ele é um mestre. E acompanha também... Mestre é ele. Da Cristina Franco, que é a nossa querida presidente da ABF no Brasil. Gente, falar em crise, hoje em dia, é brincadeira. Crise, quem viveu a década de 80 sabe o que é crise. E foi naquela época em que a Wizard nasceu. O presidente desse país, naquela ocasião, se chamava José Sarney. O plano econômico que nós vivíamos na época era o plano cruzado. A inflação era na casa de 60%, 70%, 80% ao mês. Nós tivemos 84,7% num dos meses do último ano de governo dele, no mês. Então, o Marcelo, que vivenciou a crise, ele sabe, 84,7%. Significava que, se você tivesse uma nota de R$50, 50 cruzados na época, você não podia dormir com aquela nota no bolso. Então, imagina a situação do país. Diariamente, se formavam longas filas nas portas dos bancos, às 4 horas, para o pessoal depositar o dinheirinho na conta. E, no dia seguinte, às 9, quando o banco abria, iam lá retirar. Se aplicava no overnight, não é isso? Olha só, overnight era a aplicação do momento. E, se você colocasse 50, voltaria para casa com 51, 52. Mas você comprava as mesmas coisas no dia seguinte e comprava no dia anterior. Então, isso sim, gente, é a crise. O que nós estamos enfrentando hoje aí é ajuste. É um pequeno ajuste. Carlos, você lembra quantas vezes cortavam os últimos 3 zeros e mudavam o nome da moeda? Quantas vezes nós vivemos... A Cristina é criança, não lembra desse tempo. O Carlos, ele parece 20 anos mais novo que eu, mas a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Quantas vezes cortavam os 3 zeros, mudavam, porque não cabia nas calculadoras. As cifras não cabiam nas calculadoras, nos caixas de banco. E para você também não ficar na situação ridícula de pagar R$1 milhão por uma caixinha de fósforo, você cortava 6 zeros e pagava alguma coisa, mudava no real novo, né? E de 6 em 6 meses nós tínhamos não somente um plano econômico novo, como tínhamos uma moeda nova no país. E até que, um belo dia, foi eleito um presidente novo nesse país, que trouxe uma grande esperança para a população. E a primeira medida que ele fez foi confiscar as contas bancárias de todos os brasileiros. Só isso? Só isso. Então, imagina só você tentando começar seu negócio, com compromissos assumidos, uma série de encargos, folha de pagamento, fornecedores e tua conta zerada. Então, hoje em dia, gente, nós estamos em céu de brigadeiro. Muito bom, muito legal. Cristina, vamos lá. Eu vou começar perguntando, faz um panorama, óbvio, mas fala desses números que já são indicativos do que está acontecendo no setor de franquias, que cresceu ano passado, é importante a gente dizer. Eu não vou lembrar os números agora, eu sou péssimo em números, por isso que eu sou jornalista. A gente não sabe número, mas o setor de fato cresceu. Houve um crescimento menor do que nos últimos anos, mas ainda assim em expansão. O que esse começo de ano diz para a gente do setor de franquias? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vou começar com vocês fazendo o que a gente costuma fazer juntos, além de fazer negócio, de lutar por esse país, de entender que esse é o Brasil que dá certo, que vai para frente. Quando nós estamos juntos e estamos no franchising, aqui, hoje, está instituída uma casa do franchising, a gente sempre começa assim, bom dia, franchising! É isso aí. Bom dia a vocês. Bom, o franchising realmente é uma indústria resiliente, uma indústria que tem empresários do Quilate, do Carlos, do Scherto, do meu amigo Rubens da Patrone, que está ali, entre tantos outros que estão nesse mercado, que acreditam nesse país e fazem a sua lição de casa, ajustam o seu caminhão sempre. E, por isso, o ano passado, a gente cresce consecutivamente há 10 anos. O ano passado, crescemos 7,5%.
E o primeiro trimestre deste ano, que é um ano em que a gente está acompanhando muito de perto, fazendo um trabalho assertivo aos associados e às empresas que não são associadas do franchising, para trazer os seus números, para a gente ter ali na filigrana como que está esse mercado, porque a BF busca os números e pesquisa os números do seu setor há mais de 20 anos. Então, não é uma aventura a consistência com que a gente relata os dados desse mercado. E nós trazemos, no primeiro trimestre, um crescimento de 9,1%. Né? Então, do setor como um todo. Do setor como um todo. Isso tem segmentos que estão crescendo bem mais. Quem puxa esse crescimento é a alimentação fora do lar. Aqui nós temos mulheres, jovens, rapazes que saem de manhã, né? Estamos todos aqui, e você não volta para a sua casa para se alimentar. Verdade. Você vai participar e vai viver o franchising em diferentes shopping centers, nas ruas comerciais, fazendo a sua alimentação. A outra coisa somos nós, mulheres. Né? No Brasil, na nova classe média, que o Carlos pontuou, né, como a gente foi evoluindo nesse país, e essa nova classe média traz 47% das mulheres como chefes de família. E de uma coisa que a gente entende é de consumir. Eu vou dizer que a gente assim, é meio que centopeia, tem um monte de sapato, né, sempre gosta de um produto de beleza. Então, o segundo setor que puxa esse crescimento é, sim, saúde e beleza. E isso tem muito a ver com a mulher no mercado de trabalho e consumindo os produtos. Então, há acerto, há ajustes. O franchising não é uma ilha isolada na economia, mas nós somos empresários, franqueados e franqueadores que trabalhamos todo dia usando indicadores de gestão, cuidando da produtividade das nossas lojas, corrigindo o que precisa ser corrigido, com um compromisso ético nos negócios, e isso faz a diferença. Oxalá todo o Brasil comece a praticar isso, que a gente vai ter um país melhor para todos nós. Muito bom. Saúde e beleza, você falou, o setor de saúde e beleza, e o setor de alimentação fora de lá, fora do lar. Food service. Food service, 9%. 9,1% todo o mercado, mas como você me perguntou quais os que puxaram esse crescimento, são os dois primeiros segmentos. Muito bom. Crescimento. É bom a gente falar de crescimento nesse ano. Olha só, queria fazer uma pergunta também a todos vocês, começando pelo Marcelo, para dar tempo de vocês respirarem também. Bom, é sabido, a gente sabe que essa retração, ela, pelo menos a gente tem começado a perceber e tem recebido algumas notícias de que o preço dos aluguéis em shoppings, que foi um dificultador, talvez a gente pode dizer assim, nos últimos anos, com a expansão, esses preços ficaram muito, muito altos, eles estão reduzindo, ou parece que começam a retrair. E aí eu queria te perguntar a todos, se você já percebeu isso na tua lida diária nesse setor, e se você acha que vocês acham que esse preço ele pode cair um pouco mais, e aí as franquias voltarem também à expansão por esses meios, né? Porque a gente teve a expansão de outras formas, de outros caminhos, também por conta desse aluguel que estava, muita gente falava, estratosférica, até um pouquinho fora da realidade. E não é só aluguel, é o que a gente chama de custos de ocupação, que legal. Inclui luvas, inclui taxa de condomínio, porque muitas vezes o aluguel não é alto num determinado shopping, e a taxa de condomínio é maior do que o aluguel. A gente já viu isso, porque é um jeito do shopping equilibrar. Então, os custos de ocupação estavam obscenamente altos, completamente fora da realidade. Empreendedores em shopping centers, o cara que constrói o shopping, obtendo payback do seu dinheiro em 4 anos ou menos. Isso não existe. No mundo inteiro, o payback de um shopping center é 10, 12, 14 anos. Quer dizer, estavam abusando demais. Mas, assim, existe... Marx tinha um conceito que era o exército industrial de reserva. Ele dizia que um empresário industrial podia tratar mal seus empregados, os operários, porque quando aqueles operários não aguentassem mais aquelas condições de trabalho, trabalhar muito em condições péssimas por pouco dinheiro, eles podiam ir embora, porque do lado de fora da fábrica tinha uma fila de outros querendo trabalhar naquelas condições. Era o tal exército industrial de reserva. E nós tivemos, durante anos aqui no Brasil, o exército de lojistas de shopping de reserva. Então, um lojista quebrava, o shopping até achava bom, porque ele vendia o mesmo ponto para outro, que estava lá fora louco para entrar. Eu ouvi de shoppings, não faz tanto tempo assim,
Teu cliente não quer pagar 5 milhões de reais de luvas num ponto, 4 milhões de reais. Ele não quer pagar? Então, manda ele dizer que não quer, porque amanhã eu vendo para outro, porque tem 10 caras dispostos a pagar isso. Para não ter payback nunca, porque não vai dar. Nenhum ponto de shopping pode custar 5 milhões de reais, de luvas. Mais o aluguel de 60, 50, 70 mil reais, mais condomínio, mas não dá para pagar. Então, de fato, já começaram a baixar. É difícil falar Brasil, porque o Brasil é formado de muitas cidades e, em cada cidade, você tem shoppings e shoppings. Então, shopping Iguatemi Faria Lima, vai cair o preço de aluguel? Duvido. Tem uma fila de espera de mais 3 anos para você conseguir um ponto lá, se a sua marca for desejável para aquele shopping. Agora, shopping não sei das quantas em Sorocaba, uma cidade onde, eu não sei se cabem 2 shoppings, mas tem 5. Então, você já tem um shopping lá que tem uma loja funcionando nele. É um shopping pequeno e aquela uma loja é do dono do shopping. Nós ainda não temos no Brasil, é quase, né? Porque esse aí é um fenômeno, esse já é um caso. Nos Estados Unidos existe o fenômeno dos dead malls, os shoppings mortos. Quem assistiu aquele filme Garota Exemplar vai se lembrar que, numa determinada cena, os policiais vão a um lugar lotado de traficantes e de viciados em crack e coisa e tal. Aquilo é um shopping, onde todas as lojas fecharam. E o shopping foi invadido pela malandragem, né? pelo submundo. Então, aqui no Brasil, os aluguéis já começaram a cair. E, de novo, a gente tem que olhar o Brasil como um todo, com exceções de cidades e dentro de cidades de shoppings. Os aluguéis já começaram a baixar. Luvas já baixaram muito, em muitos casos. Luva na rua é a coisa mais rara do mundo, até recentemente. Na Oscar Freire era 5 milhões de reais, uma luva de um ponto de 100 metros quadrados. Quando você ia negociar o contrato, não, a gente falava, não, 5 milhões para a gente começar a conversar. Não quer, vai embora, porque tem um cara atrás de você que quer. Então, passei agora na rua Oscar Freire. Você vai ver, a última vez que eu passei lá e contei, tinha 18 pontos vazios. No trecho bom dela. Não estou falando de trecho ruim. Se você passar na rua Doc Lobo, se você passar na rua Melo Alves, se você passar na Alameda Lorena, você vai encontrar um monte de pontos vazios. É óbvio que isso vai baixar. Não dá para continuar desse jeito e não dava para continuar desse jeito. Muitas vezes, a diferença entre remédio e veneno é apenas a dose. Aspirina é remédio, mas se você tomar um balde, você morre. Então, é essa coisa, os proprietários de shoppings estão começando a entender e já começamos a viver, em determinadas situações, em determinados mercados, a situação que existia antes, que é, puxa, eu quero tanto a sua marca é tão valiosa. Mundo Verde, é tão valiosa para mim, eu quero ela lá dentro, eu pago a reforma da sua loja, eu construo, me dá o projeto que eu construo, entrego para você, não cobro luva e te dou 1 ano de carência sem pagar aluguel. Já estamos vivendo essa situação, de novo, não em São Paulo, não no Rio de Janeiro, não em Brasília, em algumas cidades menores do interior, onde houve um excesso de otimismo. Você tem uma cidade como Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde a Petrobras tinha uma operação enorme lá por causa do pré-sal, coisa e tal, que ela simplesmente trancou. Então, enquanto a operação existiu, foram construídos 2 shoppings na cidade. Hoje a gente tem dúvida se cabem os 2. Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma, não cabe. Quer dizer, um deles vai morrer. Então, e para não morrer, o que os caras estão fazendo? Cedendo, abrindo, atraindo, querendo atrair boas marcas para ver se sobrevive. Então, de fato, está caindo, tende a cair mais. Agora, não espere que em São Paulo, no Rio, em Brasília, caiam bruscamente ou brutalmente. A história é outra, muda muito. Carlos, essa mudança, ou esse começo de mudança, já se faz presente no Mundo Verde? Por exemplo, alterou alguma coisa, plano de expansão por conta disso? Como é que vocês enxergam lá esse tipo de panorama apresentado tão bem pelo Scherto? Então, essa realidade de queda, seja nas luvas, seja na questão do aluguel, condomínio, tem um impacto direto no nosso negócio, porque 50% das lojas Mundo Verde, e são 335 no país, elas operam dentro de shopping centers. Então, o que nós sentimos? Sim, respeitando as localidades que o Scherto mencionou, nós temos sentido já uma queda nos valores. E, especialmente, quando você tem a capacidade de negociar em bloco. Porque nós temos um histórico de abertura de 10 lojas por mês. Dependendo do mês, nós chegamos a abrir até 20 lojas no mês. Então, quando você tem essa realidade e você tem a condição de negociar em bloco,
você tem muito mais poder de negociação. Porque um ponto que é importante nisso que o Carlos está dizendo, houve, nos últimos anos, uma consolidação no mercado brasileiro de shoppings. Hoje nós temos poucas organizações que são donas de muitos shoppings, ou donas ou gestoras. E aí você realmente se senta para negociar com uma dessas organizações, de repente você está falando de 50 ou 55 shoppings na mão, e você já negocia. Vou abrir 20 lojas? Tá bom, eu abro no shopping tais, desde que você... Ou abro aqui, onde você precisa de mim, desde que você me ceda alguma coisa aqui, onde eu preciso de você. Né? Entra a negociação disso. E, Cristina, me diz uma coisa, teve a participação da ABF como entidade, como instituição, que representa tantos e tantos, a gente não fala nem de participação na economia, que é muito alta, mas de importância mesmo do setor. Vocês chegaram a conversar com o outro lado para tentar rever essa situação ou para tentar equacionar melhor, e vocês perceberam que isso poderia ser um problema para esse crescimento seguido que vocês tiveram? Você falou 10 anos de crescimento contínuo, né? Como é que essa questão preocupava vocês e como é que vocês enxergam ela como setor hoje? É um acompanhamento e uma participação constante nessa discussão, porque, sim, o franchising tem uma ocupação relevante. A primeira coisa que eu até comentei anteriormente com vocês, quando você quer fazer algo sério, quando você quer crescer como nós crescemos, ter resultados tão expressivos como tem o Carlos e outros empresários, a lição de casa tem que ser feita. Começa em se pesquisar, em se ter os dados daquilo que você vai operar, né? Ter os indicadores. Para isso, a ABF realizou, junto com a Abrace, que é a Associação de Shopping Center, uma parceria e uma pesquisa de dados. Então, hoje, nós sabemos qual é a participação do franchising no mercado de shopping center. Em praças de alimentação, nós somos mais de 67% de uma praça de alimentação de shopping center. No todo do shopping, o franchising representa 38% dos lojistas lá instalados. Isso é pesquisa em todo o Brasil, em todos os shopping centers, loja a loja. É muita coisa, né? É bastante. E quando o Xerto traz essa coisa do quebra, e aí abre outra, entra outro lojista, fila o mercado de reserva de lojistas, o que acontece? Esse é mais um diferencial do franchising. Para nós, a mortalidade de uma franquia, de uma unidade franqueada, é algo muito ruim e muito trabalhado para que não aconteça. É verdade. Não há cheque em branco na mão de um franqueador ou na relação franqueado-franqueador, né? Há risco. Empreender, ter negócios, estar a risco a todo momento. Porque muita gente fala, não, franquia, eu vou para franquia, porque franquia não quebra. Nunca vi franquia quebrar. Não, quebra sim. Mas quebra sim. Só que o nosso índice de mortalidade nos primeiros 5 anos de operação é de 4% no mercado. Numa empresa que está se iniciando, é de 47%. E esses são os dados do SEBRAE, exatamente, não são os dados da Associação Brasileira de Franchising. Então, quando isso acontece, você vê que há um esforço, há um trabalho de indicadores, há como olhar e entender se há payback naquele custo de ocupação para os nossos franqueados, e há esse olhar de saber de que mercado a gente está falando e de qual a relevância do franchising na indústria do shopping center. E aí a gente tem diferentes bandeiras nessa trajetória de trabalho, de olhar, de sentar com as operadoras de mall, de sentar com a Associação Brasileira de Shopping Center, que é um papel que, na cadeira da ABF, nós temos que fazer, que eu faço, e há agora um pleito nosso em conjunto, e a gente está tratando disso, que é a questão da transparência em condomínio, para que se entenda os custos de um condomínio de shopping center. É uma caixa preta, né? E, com isso, que a gente quer produzir agora para o mercado como um todo, porque transparência é bom. Nós vivemos um momento agora de país que nós, como brasileiros, estamos dizendo, basta, a gente não quer mais corrupção. Acho que a gente está bem mal-humorado, bem se sentindo sacaneado, né? E a gente não quero mais. É a sensação não quero de mais. Não quero mais isso. E isso é muito importante, isso é histórico, né? Eu fiquei muito emocionada com a passagem da plataforma de introdução do Estadão, porque eu me vi naquele cenário, acho que muitos de vocês aqui também se enxergam na história do nosso país, e enquanto a gente está evoluindo, né? E quanto é educacional essa crise moral, essa crise assim, de expurgar o furúnculo. Mas
no momento econômico, há apenas uma retração. E se eu perguntar para o Carlos, tem crise? Ele vai falar, se tem, eu não quero participar dela, eu quero crescer, eu quero fazer as coisas acontecerem. Então, a nossa bandeira atual, nessa relação com o shopping, é da transparência. E, junto com a Abrace, a nossa proposta é construir uma cartilha. Educação é o caminho sempre. Então, educar, ter a informação, e por isso que tão relevante o Estadão trazer o franchising, falar de franchising, porque quanto mais a gente fala, mais a gente educa, mais a gente cresce. Cris, e fazer análise de números, né? Porque tem muito empresário que não faz análise dos números que tem. Tem os números, ele olha para aquilo, mas não faz cruzamentos. E isso é uma coisa que os franqueadores já aprenderam, os maiores, e os menores, aos poucos, vão aprendendo, que é cruzar números. E você consegue perceber muita coisa quando você cruza. E você consegue perceber, inclusive, o seguinte, franqueadores realmente profissionais, em muitos casos, não seguram o franqueado. Não, nesse shopping você não vai entrar enquanto eles não baixarem o aluguel. Porque, no nosso ramo, se passar de X% do faturamento, o negócio fica inviável. E o franqueado está... Não, mas eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu sou bom para burro, porque eu conheço essa cidade, porque todo mundo... segura e não deixa. Franqueador profissional não deixa, porque sabe o seguinte, a conta tem que fechar, querido, e tem tanto que você vai gastar de folha, tanto com tributos, tanto com o meu royalty, tanto com produto, sobra tanto para você pagar de aluguel, querido, senão não vai dar lucro. E se não tiver lucro, você vai desistir em algum momento. Então, sim, tem que analisar, tem que olhar números e não pode ser uma coisa, a decisão emocional, vou entrar nesse shopping porque ele é bacana. Isso tem que ser estratégico. Só o pessoal me pediu para avisar que a gente tem, mais, além dessa sala, mais as salas número 3 e número 4, com pessoas, com participantes que estão acompanhando a gente aí diretamente para o telão. Oi, sala 3, oi, sala 4. Exatamente. Oi para vocês. E vocês também podem mandar perguntas para a gente aqui, do mesmo jeito que o pessoal que está acompanhando presencialmente. Então, é tranquilo, mandem perguntas. Carlos, eu queria colocar você de novo na discussão. Por causa da tua experiência, que é bárbara, você conduziu com sucesso um negócio de educação, com uma expansão também centrada por meio de franquias. E aí, da mesma forma, você resolveu, parece que é de uma hora para outra, né? Mas aí passou a apostar nesse segmento de alimentação saudável. Olhando do ponto de vista de franquias, existem muitas, além do óbvio, diferença do core business, claro, mas existem muitas diferenças quando você olha para um mercado de educação e esse mercado de alimentação saudável. Pergunto isso porque muita gente que quer empreender, Cristina falou do mercado de alimentação, e muita gente de olho nessa questão da alimentação saudável hoje. Se você me permite, eu fazer uma colocação que antecede a pergunta que você me fez. Claro. Muitas pessoas me perguntam o seguinte: Carlos, depois de construir uma rede com 25 anos de liderança no mercado, qual foi a motivação de você vender o controle da empresa? Essa pergunta quase que semanalmente em algum lugar é feita. Semana passada estive na China e lá na China quiseram saber a mesma coisa. E eu faço a pergunta e dou a resposta justamente para fazer a introdução da próxima questão, que é a alimentação. Então, o que eu descobri na prática, gente, é que uma empresa ela se prepara para adquirir o mercado, fazer uma consolidação, formar um grupo econômico e, posteriormente, ela atinge uma posição de liderança. Quando ela está nessa posição de liderança, ela passa a ser vitrine para investidores muito maiores que estão lá no exterior com vontade de entrar no país. Então, o que aconteceu no caso da Wiza foi exatamente isso. Por 25 anos, nós compramos a concorrência, fechamos um grupo econômico, não somente na área de idioma, mas também no ensino profissionalizante, nos tornamos a líder no setor. De repente, os britânicos chegaram aqui com apetite de compra. E, quando o estrangeiro vem para o país, ele vai buscar quem? O número 1. E, naquele momento, você tem a seguinte situação. Você faz uma análise do setor e você verifica o valor do cheque, se compensa ou não compensa, e a matemática final é o seguinte: eu posso pegar esse cheque e colocar no bolso, ou eu posso ficar sem receber o cheque. Só que eu sei que os estrangeiros, com o investimento que eles trazem, a partir do momento que eles recebem um não da minha parte, eles vão bater na porta do meu concorrente. E vão fazer daí o meu concorrente se tornar maior do que a mim mesmo com injeção de capital estrangeiro. Então, um cheque de 2 bilhões de reais, gente, não é todo dia que aparece, né?
Você ficou triste no momento que você vendeu por 5 segundos, né? Então, eu tenho um cliente que vendeu a empresa, não por uma cifra desse tamanho, mas por uma cifra razoável. Ele só de vez em quando me dá uma nostalgia. Eu falo, puxa, por que eu vendi? Aí eu vou e consulto o meu saldo bancário. E a tristeza passa no momento. Então, a grande questão foi o seguinte: quando eu cheguei em casa com a esposa, depois de ter assinado os contratos, ter tirado foto, fazer toda a formalidade, tenho filhos pequenos ainda, 12 e 14 anos, o menorzinho perguntou assim, pai, por que você vendeu o seu sonho? Então, pergunta emocional de uma criança. O meu próximo livro vai ter esse título, Pai, por que você vendeu o seu sonho? Então, nós sabíamos, naquela ocasião, quando eu falo nós, eu e meus filhos, Charles e Lincoln, que voltaríamos ao mercado, e quando nós voltássemos ao mercado, voltaríamos ao setor de franchising, porque construímos um cenário de 25 anos nessa área. E nós buscaríamos uma empresa que já fosse líder no setor, no caso Mundo Verde, com mais de 300 lojas no país, e mesmo assim com potencial de crescimento. Então, hoje, alimentação saudável, alimentação orgânica, que gera saudabilidade, não é modismo, é uma tendência, não somente nacional, mas internacional. Então, nós prevemos que vamos chegar até 2018 com 650 lojas, atingindo 1 bilhão de faturamento. Trabalho não vai faltar, né? Certamente. Sonho não vai faltar também, vai estar tudo lá. Falar em sonho, eu trouxe aqui lá de Campinas 20, e apenas 20 livros, Sonhos Não Têm Limites. Então, se alguém quiser saber como que nasceu a história da Wizard e como ela chegou ao patamar que chegou, a Lisa, pode ficar em pé, por favor, Lisa? A Lisa é minha assistente, ela tem 20 livros e somente 20 para aqueles que desejarem. Obrigado pelo comercial. Ele não para de vender. Não tem problema. E de fazer negócios, né? Eu acho que esse é o DNA da família, né, Carlos? Acho que tem esse compromisso com o Brasil, de fazer negócios prósperos, de espalhar prosperidade. Isso é muito positivo. Não, e é admirável, porque a maior parte das pessoas que eu conheço, com 2 bi no bolso, não estaria nem aqui. Neste momento, estaria numa ilha do Caribe, né, dando tchauzinho para quem passasse de avião em cima. Assim, né? E é um cara que, em vez de fazer isso, foi comprar um negócio, está pensando em crescer e vai aumentar, e daqui a alguns anos, se Deus quiser, vai vender esse negócio e vai empreender em outro e vai embora. Quer dizer, Enxerto, por que isso? Por quê? Sonhos não têm limites. Ele tem 20, mas tem mais à venda na Livraria Cultura. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ali, atravessando aqui, descendo um andar, está à venda também. Olha só, eu vou começar a fazer... As perguntas chegaram aqui de uma vez, eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a gente, nessa e nas outras 2 salas. Xerto, tem uma pergunta aqui para você. Qual que é a representatividade e a importância da expansão dos quiosques, desse modelo de negócio na franquia? Como é que você enxerga esses quiosques e a participação no mercado? Isso, de novo, depende da estratégia de cada franqueador. Há franqueadores que não aceitam, não querem ter quiosques ou não podem ter quiosques, porque seu negócio não funciona num quiosque, mas há muitos franqueadores que testam um shopping ou um determinado mercado com um quiosque. O quiosque geralmente é odiado pelos outros lojistas do shopping. Ah, é? Porque ele atrapalha a visão, porque eles acham que aquele cara não devia estar ali. Peraí, eu comprei uma loja, eu tenho uma loja. Então, tem esse ponto. Segundo ponto, o custo por metro quadrado de um quiosque tende a ser mais elevado que o custo por metro quadrado de uma loja. E há negócios que funcionam melhor numa loja do que num quiosque. Ainda assim, quiosque é interessante para testar o mercado, o quiosque é interessante em determinados produtos, porque ele, de fato, coloca o produto na cara, o consumidor vai tropeçar nele, e o quiosque possibilita um investimento inicial mais baixo, embora por metro quadrado ele possa custar mais caro, o investimento total mais baixo, e tem uma grande vantagem, que é você, se não estiver indo bem ali, você pega aquele negócio e leva para outro lugar, enquanto que numa loja, boa parte do investimento morre nela, né? Não tem o que fazer. Então, quiosque, eu entendo que, de forma geral, olhando, obviamente, marca a marca, mas, de forma geral, os quiosques vão continuar crescendo na medida em que os shoppings permitam quiosque. O contrato com quiosque também é um contrato que tende a ser temporário, em caráter precário. Há lugares, em aeroporto, que o quiosque pode ser locado por 1 mês ou por 3 meses, e raramente passa de 6. Nos shoppings, em geral, o aluguel vai chegar no máximo a 1 ano. Quer dizer, é uma coisa precária
e você tem que saber que é algo que você pode sair dali. Então, como teste, acho fantástico. Para alguns produtos é o modelo, não tem outro modelo, mas para muitos negócios também não faz sentido. E tem outro aspecto, certo? No nosso caso, Mundo Verde, você não vai ter... nós temos a loja no próprio shopping e temos o quiosque como uma extensão da loja. Do mesmo dono. Do mesmo dono. Isso a gente fez, por exemplo, com Tecnos, que tem em lojas aí, eles não têm loja exclusiva, eles vendem para joalheria, que tem vários produtos. E aí criamos um quiosquezinho só de Tecnos, do mesmo dono, colocado ali. O Bob's tem muito isso, do nosso companheiro Ricardo Bomeni, tem a loja num shopping, aí tem um quiosque só para vender sorvete. Então, em muitos casos, o quiosque é apenas um ponto avançado daquela loja, não é um negócio em si mesmo, não é um negócio isolado. Então, de novo, cada empresa terá a sua estratégia, e essa estratégia, obviamente, está atrelada ao modelo de negócio, à linha de produtos, porque você não conseguiria colocar todos os produtos no Mundo Verde. Um quiosque sozinho num shopping dificilmente gera a experiência Mundo Verde, né? Então, a brigadeiria que andou colocando quiosques em shoppings, percebe o seguinte, vende muito cafezinho no quiosque, mas não vende presente, que é o grande negócio deles, é vender caixa, né? Então, porque a caixa precisa do envolvimento emocional que a loja provoca e o quiosque não. A gente já testou quiosque com Casa Balduco. Vende bastante cafezinho, vende alguma fatia de panetone, mas não vende o mix de produto completo. Então, de novo, como um ponto avançado faz todo sentido. Como um negócio isolado, menos sentido. Legal. Cristina, tem uma pergunta aqui que é bem interessante fazer para você, do Odair Coelho. Ele faz a seguinte pergunta. Qual o risco para uma marca de ter um grupo de franqueados ruins? E aí eu já acrescento o seguinte, de que forma ele pode evitar que isso aconteça para não prejudicar a marca dele, o negócio dele? Como é que você enxerga essa questão? Isso avançou muito no franchising, né? Se nós estamos falando de uma indústria que é resiliente, que traz os indicadores e resultados como o que a gente apresenta, claro que a gente avança como um bloco em todos os segmentos, em todos os olhares do negócio. E hoje, a seleção de um franqueado não é só pelo cheque que ele tem no bolso, não é só pela taxa de franquia ou investimento inicial que ele consegue cobrir. É uma relação de ir e vir entre franqueador e franqueado, de troca de informações e de testes de validação. Nós temos vários elementos, alguns com títulos em inglês, mas Discovery Day, que é o dia de você descobrir, de você operar aquele negócio, para ver se você tem uma identidade com esse negócio. Isso ajuda a eliminar um potencial operador, um potencial parceiro de negócio que não vai ter aderência ao seu modelo, ao seu valor, à sua maneira de fazer negócio. Você tem também testes que são aplicados, como o sistema DISC, em que você valida o perfil daquela pessoa para entender quais são os seus pontos fortes e pontos fracos e como é isso encaixado ao seu modelo de negócio, se é possível ou não, ou se você vai dizer àquele empreendedor que ele precisa ter uma complementaridade para ter resultado. Isso é fato. E depois, sim, hoje a gente também tem uma relação clara entre franqueador e franqueado, que se você não está dentro dos indicadores ou se você está trazendo resultados que não são positivos à marca, há um propósito comum de se buscar repassar, vender, de você buscar seguir a vida e ser feliz, né? Ou de você fazer, como o Xerto falou, o check-up, ou diferentes nomes, ou TI de unidade, para alavancar essa unidade e trazer dentro da média que a rede tem que ter. Então, existem várias ferramentas, né, para que isso aconteça. Porque, mais uma vez, empreender não é um cheque em branco no franchising, na mão do franqueador. Legal. Carlos, tem uma pergunta aqui do Antônio Camargo. Ele pergunta para você como é que é feita, no caso da tua empresa, e qual a importância do marketing numa franquia. Antônio Camargo, excelente pergunta. Uma das maiores vantagens de uma rede de franquias, madura e estruturada, conforme citou o Xerto, é ter um fundo cooperado de marketing. E esse fundo cooperado ele opera em 3 instâncias, 3 esferas. Primeiro, existe um fundo nacional de marketing. Segundo, um fundo regional e um fundo local. Como que geralmente as redes maduras, já desenvolvidas, trabalham? Há um percentual definido, pré-estabelecido, acordado entre as partes,
e cada venda, esse recurso vai diretamente a essa conta cooperada de marketing. Esse recurso não é de autonomia do franqueador. Geralmente é formado um comitê de marketing da própria rede, onde membros do conselho de franqueados, membros que são líderes da franquia, trabalham em conjunto com a franqueadora para ver os melhores destinos daquele recurso. E, dessa maneira, nós, então, conseguimos ter tanto uma exposição nacional, que seria dificilmente possível se a pessoa tivesse uma loja isolada, ou regional, através, geralmente, dos estados, e a local, que é a responsabilidade de cada um dos franqueados. Legal. Tem uma pergunta aqui para a Cristina. Estou aproveitando para fazer pergunta para vocês do pessoal. A Rita Ortega, ela diz se as microfranquias, ela fala, eu acho que tem uma diferença, mas enfim, as microfranquias home-based, ela pergunta se elas estão mais maduras, se esse mercado amadureceu, ou se o mercado ainda precisa, ou se é um mercado promissor de se investir. Ou se não é o momento apropriado. No fundo, eu acho que ela está pensando em investir nesse segmento e ela quer saber um pouquinho da... deixa eu ver aqui, desculpa. É Rita Ortega, isso. Oi, Rita. Bom, microfranquia é uma franquia, como outra qualquer, com direitos e deveres. Por que a gente usa essa titularidade? Porque o investimento inicial é um investimento que vai até R$ 85 mil. Mas a lei de franchising, que existe no país desde 1994, tem que ser seguida em qualquer modelo de negócio. Você avaliar uma microfranquia ou uma franquia, também o seu processo pessoal tem que ser o mesmo. Primeiro, fazer o que vocês estão fazendo aqui. Buscar informações sobre a indústria, sobre o que é o franchising, como acontece, conversar e ver os líderes, ver as marcas. Então, isso é importante, conhecimento, porque esse nosso mercado tem direitos e deveres muito bem estabelecidos. Depois, você tem que buscar um negócio que você tenha identidade. Você imagina você querer uma franquia de alimentação, que eu falei para vocês que é quem puxou o crescimento de 9,1 do primeiro trimestre, e você não suportar o cheiro de comida pela manhã. Olha, se você vai ter que servir as refeições na hora do almoço, em shopping center, quando todo mundo vem, você vai ter que estar lá, porque o franchising, a sua unidade, você tem que estar junto com a sua equipe operando. E aí você não suporta o cheiro de comida. Ok, você vai até ganhar dinheiro, mas você não vai conseguir tocar, não vai conseguir envolver as pessoas, seu resultado não vai ser bom. Então, buscar ter essa identidade com algo que você queira fazer, que você tenha brilho nos olhos de estar naquele segmento. Então, isso também é muito importante. Terceiro, e não menos importante, nós temos um contrato entre as partes, franqueador e franqueado. Então, tenha um suporte jurídico especializado. Porque os contratos de franquias não são contratos curtos, né? Não é uma modinha. Né? Ter um negócio é uma opção de vida, é para se perpetuar. E se trabalha mais do que quando você está trabalhando como empregado. Né? Também é um paradigma que acha que você vai ser patrão, vai pôr o pé para cima, a mão para trás. Vai lá, negócio, acontece. Não é assim, a gente rala e rala muito. Então, para isso, você precisa de um suporte jurídico especializado para assinar esse contrato de franquia, sabendo do que você vai ter que cumprir, de quais são os seus direitos, e depois não criar uma relação de estresse, porque a relação tem que ser virtuosa e positiva entre parceiros de negócio, que é o franqueador e franqueado. E, por último, que eu acho que não é menos importante, ter o capital para fazer o seu negócio. Toda boa ideia tem que ter asa, mas tem que ter trem de pouso, como um avião, porque, senão, acaba a gasolina, você cai. Então, muito importante você saber que, para o negócio, seja 80 mil, ou seja 1,5 milhão o seu investimento, você precisa ter aquele capital reservado. E aquele capital não pode se confundir, né? Não pode ter a gestão daquele negócio dos anos 80, que era a pochete, né? Que se usava aqui, misturar todo o dinheiro. Dinheiro do negócio é do negócio. Do condomínio da minha casa, da minha gasolina, da escola dos meus filhos, é outro dinheiro que eu tenho que ter reservado, e assim eu vou conseguir passar pelos primeiros momentos, atingir o ponto de equilíbrio e ver meu negócio crescer sem estresse. Muito bacana. A primeira vez que eu falo bacana, depois de quase 1 hora que a gente está aqui, eu sempre levo bronca. Eu falo isso porque teve uma ficha... Vocês têm aí uma ficha para preencher também de avaliação das palestras, do palestrante, do evento em si.
A gente pergunta tudo para tentar melhorar cada vez mais esse evento. Teve um recadinho uma vez que era assim na ficha de avaliação. O evento foi ótimo, os palestrantes a gente gostou muito, eu gostei muito, foi muito legal, não sei o quê, mas pede para o moderador parar de falar bacana, porque ele fala bacana o tempo inteiro. Você só falou uma. Hoje eu só falei uma, tá? Essa não valeu. Então, tanto se eu falar bacana, vocês me descontem, por favor. E a última pergunta para a gente encerrar esse módulo, eu vou fazer para o Marcelo. Uma pergunta da Marcela. Ela faz a seguinte pergunta: qual seria a estratégia para uma empresa que já tem um modelo de franquias, já opera franquia e quer expandir sua marca? Como captar... É a perguntinha mágica. Como captar recursos? Marcela, uma pergunta muito bacana. Tá vendo? Marcela, captar recursos hoje em dia, tem muito dinheiro no mercado, tem muito investidor disposto a pôr dinheiro em negócios que sejam comprovadamente bons, bem geridos e tenham perspectiva de crescimento. O grande problema é que, se você estiver buscando captar R$500 mil ou R$1 milhão, vai ser duríssimo você conseguir. Se você estiver buscando captar 300 milhões ou 500 milhões de reais, é muito mais fácil. Parece incrível isso, mas é isso mesmo. Tem muito dinheiro grande buscando. Então, neste momento, você buscar investidores para serem sócios na empresa franqueadora, ela precisa ter algo muito diferente, muito interessante, boas perspectivas de crescimento, e você tem que ter um business plan, um plano de negócio extremamente robusto com o qual você consiga convencer investidores a entrar. Como isso nem sempre é viável, o jeito hoje é você buscar financiamento com seus próprios fornecedores, em muitos casos, ou você buscar com aquilo que os americanos chamam dos 3 Fs, né? O Family, Fools and Friends. Quer dizer, família, é gente tonta e é amigo. Quer dizer, você vai buscar com essas pessoas dinheiro porque elas vão acreditar na sua ideia e muitas vezes vão acreditar muito mais em você do que na ideia. Então, buscar financiamento bancário. Existe financiamento bancário, existem determinadas linhas de crédito do BNDES, são repassadas por alguns bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Banco do Nordeste, etc. Tem vários aí, tem Bradesco. Todos esses bancos têm áreas especializadas em analisar franquia. Agora, presta muita atenção, porque os juros não estão baixos, os juros no Brasil são elevados, e você precisa ter segurança, como diz a Cris, você tem que ter o trem de pouso, não basta ter as asas, né? Então, tomar dinheiro em banco para crescer é uma coisa delicada que precisa ser feito com muita cautela e muita análise. Então, se a sua ideia for, ou seu negócio, porque você, pelo que diz, já existe uma empresa franqueadora, se ela for um sucesso, tiver num mercado que está crescendo, ela tem um grande diferencial, eu acredito que seja possível você encontrar financiador, investidores, que, obviamente, vão ficar com um pedaço do seu negócio, e aí você tem que tomar o cuidado que eu estou recomendando para alguns clientes meus que estão recebendo investimentos de investidores, que é o seguinte: o cara também vai querer dar palpite, o cara vai querer mexer, então você precisa negociar muito bem até onde é que a interferência desse investidor irá, que é para não correr o risco de ter alguém que entra porque o seu negócio é de um determinado jeito e, no dia seguinte, começa a mudar todo esse negócio. Eu vou só complementar por aqui, favor. bem rapidinho. Não, por favor. No franchising, a gente tem uma oferta de crédito muito relevante e com taxas bem menores do que existe para o mercado em geral. O porquê disso? Porque essa indústria, até para ter esse parceiro franqueado, ela pesquisa muito bem quem é que vai somar e que vai estar junto contigo dentro da sua marca. E, em outubro, nós, a Associação Brasileira de Franchising, assinamos com o SEBRAE um convênio que foi liderado pelo ministro Guilherme Afife Domingos, que é para trazer para o franchising o fundo de aval que existe no SEBRAE. O SEBRAE tem um fundo de aval para avalizar, para ser o avalista de negócios nesse país. E aí, em uma dessas interações que eu tive com o ministro, nós falávamos do franchising, eu falava como essa indústria é forte e resiliente. Ele falou: pois tem um fundo, eu sou presidente do conselho do fundo, acho que a senhora pode pleitear as linhas para o franchising. E pleiteamos e conseguimos
conseguimos 50 milhões de reais que são avalizados para emprestar aos franqueados que queiram crescer os seus negócios ou que queiram comprar uma franquia, onde o Sebrae é avalista desse empreendedor em 80% do investimento feito, que pode ser de R$ 125 mil por empréstimo. E esses 50 milhões podem chegar a 300 milhões de reais dentro da nossa indústria. Então, para ver que, quando você tem um ciclo virtuoso, quando você é sério no que você faz, esse país tem chances, esse país tem oportunidades, e nós fomos buscar isso para o franchising com taxas bem distintas e menores no mercado. Eu queria só fazer um comentário. Isso que a Cris depois do Carlos também pediu. Tá, perdão, desculpa, Carlos. Por gentileza. Mas o que eu vi, nos últimos 10 dias, eu estive com representantes de 3 fundos de investimento, 3 empresas de investimento que estão formando fundos, com dinheiro, recursos vindos do exterior, e estou falando de empresas grandes, investidores realmente grandes e fundos realmente significativos, que estão olhando empresas franqueadoras brasileiras para adquirir seja parte, seja integralmente. Então, se essa gente está trazendo dinheiro de fora para investir aqui, está certo que com o dólar a 3 fica muito mais gostoso investir quando o teu investimento vai ser feito em real, mas o fato é que elas estão acreditando, primeiro, no futuro do Brasil, e investidores grandes lá de fora estão acreditando no futuro do Brasil, e, segundo, no futuro do franchising no Brasil. Então, é um momento extremamente interessante esse que nós estamos vivendo, e é importante que a gente acredite no Brasil, porque eu estou vendo um desânimo que me incomoda profundamente. Não havia motivo para aquela euforia que nós estávamos vivendo, era óbvio que ali tinha muita coisa que era pura mentira, só um idiota que não fosse capaz de análise caía naquela esparrela, mas também não existe motivo para esse pessimismo que a gente vive hoje. Nós temos que acreditar nesse país, nós temos que acreditar que os negócios aqui, e nós temos que vão dar certo, e que o empreendedorismo é o que vai salvar esse país. Não esperem muita coisa do governo, mas esperem muita coisa dos empreendedores. Muito bom. A contribuição que eu faço para a Marcela, que levantou a questão de busca de fundos e investimentos, é o seguinte: independentemente da área do setor que você está atuando, se o teu interesse é buscar esse investidor, você precisa, em primeiro lugar, fazer o dever de casa. Nós, como família empreendedora, buscamos várias modalidades de negócio antes de optar pelo Mundo Verde. E 3 redes de renome desse país que nos chamou a atenção e nós tínhamos disposição de investir. Nós ficamos 6 meses dentro de cada uma dessas empresas e, no final, nós recuamos. Por quê? Não havia governança, não havia transparência, os números não eram ditados, os contratos não eram formalizados, ou seja, não havia estabilidade ou garantias nenhuma na negociação. Era tudo baseado no achismo. Então, se você está nessa condição, não vai conseguir investidor. Primeiro, é necessário fazer a lição de casa, deixar a empresa transparente, bastante atrativa. Daí, conforme citou o Scherto, não vai faltar gente no Brasil, no exterior, com vontade, apetite, com dinheiro no bolso para colocar na sua empresa. Bárbaro, bárbaro. Eu queria agradecer demais a presença da Cristina, do Carlos. Vou pedir para o Marcelo ficar mais um pouquinho, mas agradecer ele também. E acho que eles merecem uma baita salva de palmas, né?